O governo federal pretende fazer mudanças na Lei Nacional Antidrogas de 2006. Até o fim do ano será enviado à Câmara dos Deputados um projeto de lei com novas regras sobre consumo e tráfico. A legalização da maconha e também o plantio para uso pessoal, que hoje é crime punido com a prestação de serviços à comunidade e multa, estão em discussão e poderão fazer parte da nova lei antidrogas do país. Vamos conversar com Paulo Teixeira, deputado pelo PT de São Paulo, um dos interlocutores do governo sobre o assunto. Deputado, muito obrigada por vir pessoalmente conversar com os internautas do Terra num feriado. Muito obrigado, Maria, e quero cumprimentar todos os internautas do site Terra. Senhor, por que mudar uma lei que foi mudada há tão pouco tempo? Nós temos que mudá-la por alguns motivos. Ela não discerne bem a diferença entre usuário e traficante. E, portanto, se uma pessoa compra uma quantidade de maconha para uma viagem no final de semana, essa pessoa pode ser enquadrada como traficante. Então, há que haver uma definição clara para que o usuário não seja importunado pela polícia. Ao mesmo tempo, ela trata o usuário ainda dentro da esfera criminal. Nosso entendimento é que o usuário não deva ser tratado dentro da esfera criminal, portanto, ele deveria ter um esclarecimento sobre o uso de drogas, dos problemas, etc. Ele devia ser tratado no âmbito administrativo, não é? E também ela é muito polarizada entre o usuário e o traficante. A figura do tráfico tem 18 condutas que são consideradas tráfico. E são consideradas no mesmo patamar. Por exemplo, desde a pessoa que financia grandes quantidades até a pessoa que leva uma trouxa de maconha ou um pouquinho de droga para dentro da cadeia, porque recebe pressão de dentro da cadeia para fazê-lo, os dois são considerados traficantes e têm penas pesadas. Então nós entendemos que deveria haver uma diferenciação entre o grande tráfico, aquele tráfico continuado, aquela ação continuada que lucra com o tráfico, e essa pessoa que está entrando ou episodicamente passou pela atividade, né? O que nós temos que observar na sociedade brasileira é que nós vivemos um processo hoje de esgotamento do sistema penitenciário. E esse esgotamento nós temos que ser mais seletivos para ver quem nós vamos mandar para lá, porque o sistema penitenciário, além de estar esgotado, ele é muito dominado por quadrilhas, por organizações criminosas que poderão cooptar essas pessoas para uma atividade criminosa mais permanente. Então, é fundamental mudar a legislação do tráfico de drogas por essa razão. O senhor defende a legalização da maconha e também o plantio para consumo pessoal. Por que chegou à conclusão de que assim o combate às drogas fica mais eficaz? Porque a ilegalidade promove um mercado muito lucrativo. As pessoas têm um lucro astronômico. Hoje é mais lucrativo vender drogas do que, por exemplo, comercializar ouro, comercializar diamantes, dólar. Então é uma economia que dá lucros muito gigantescos. E desta maneira, essas pessoas acabam, com esses lucros, tendo que se armar. Por quê? Para proteger a droga, elas se armam. Para proteger o ponto de venda, elas se armam. Então, esse mercado está obrigatoriamente associado à violência. Ao mesmo tempo, elas contratam pessoas para se arriscar em nome delas, né? No lugar delas, né? Jovens, senhoras, né? Que vão ganhar um valor que não obteriam de outra forma para se arriscar diante da polícia, diante do Estado, né? E essas pessoas acabam sendo presas em nome do grande tráfico. E o grande tráfico dificilmente é pego pelo Estado, porque ele tem dinheiro para corromper o Estado ou mesmo colocar pessoas que corram risco por elas. Então, uma economia legal acabaria com a violência, acabaria também com o problema dessas pessoas serem presas, né? Uma economia legal, na minha opinião, essas pessoas pagariam impostos, né? Quem produzisse e comercializasse pagaria impostos, e nós poderíamos retirar os recursos dos impostos para destiná-los ao tratamento, à educação e à conscientização, né? Isso eu trato do ponto de vista da maconha. Por exemplo, do crack,
Eu acho que nós temos que fazer um estudo na sociedade, em primeiro lugar, para criar condições de tratar o usuário. Em segundo lugar, para ver como é que nós faríamos desaparecer do comércio esse tipo de droga, porque é uma droga avassaladora, ela cria problemas junto aos usuários muito grandes e dificilmente nós teremos como tratar o crack no futuro. Então, o crack eu trato de uma maneira diferenciada. A maconha, ela gera problemas, nós não podemos assim criar a ilusão que não dá problema. Agora, também nós temos muitos usuários que são usuários não problemáticos, que usam durante muitos anos e são pessoas produtivas, que trabalham, que têm um uso responsável. E nós não deveríamos ter tantos problemas criminais associados a esse uso. E é por esta razão que eu vejo que, dada a dificuldade de legalização, em razão dos tratados que o Brasil assina, dos compromissos internacionais, nós deveríamos partir por uma transição. Que transição é essa, Maria? É nós descriminalizarmos o uso e a posse. Isso é, as pessoas que foram pegas com quantidades pequenas de maconha para uso pessoal não seriam mais importunadas, e portanto, mas você teria que resolver como que essas pessoas obteriam a droga. No caso da descriminalização, como é que ela seria feita? Por exemplo, como regulamentar onde comprar a droga e onde fumar essa droga também? Então, em primeiro lugar, o autoplantio pode ser uma solução. Quer dizer, as pessoas que são usuárias, elas poderiam ter uma autorização do Estado para o autoplantio, o plantio de pequenas quantidades para o seu consumo próprio, né? Desta maneira, elas poderiam, na minha opinião, só poderiam usar em lugares fechados e em suas residências. Nós não poderíamos permiti-las que usassem em lugares públicos. Eu acho que a regulação devia ser muito mais dura do que o álcool, muito mais dura do que o cigarro, tá certo? E você permitiria com que elas se utilizassem em lugares fechados. Onde que houve descriminalização? Pois é, isso que eu ia perguntar. Em países onde isso aconteceu, funcionou, diminuiu o consumo? Como é que é a situação atual? A melhor experiência de descriminalização é em Portugal. Portugal descriminalizou o uso e a posse de quantidades para uso pessoal. Entendendo que posse de quantidade para uso pessoal é, inclusive, você ter uma quantidade para uso em 10 dias, né? Com isso, deixou claro quem é o usuário e quem é o traficante. E o usuário, então, deixou de ser criminalizado e ele recebe, quando encontrado com droga, ele recebe uma advertência, quando reincide uma multa. Antes da advertência, ele recebe digamos, uma indicação para fazer um curso sobre os efeitos da droga, não é? Então, eles tiraram da órbita criminal, puseram na órbita administrativa e, digamos assim, o usuário passa a ter que entender do que ele está tratando, do que ele está consumindo, quais são os efeitos, etc. E, portanto, ele não é mais importunado pelo aparato policial. Na Espanha, autorizou-se o autoplantio de pequenas quantidades, né? O plantio de pequenas quantidades para o consumo próprio, estendendo, inclusive, a pequenas cooperativas que produzem para aqueles usuários que queiram se associar àquelas pequenas cooperativas. E o país onde mais se estendeu o plantio foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm a ideia do uso medicinal. Uso medicinal. São 15 estados que já adotaram. A pessoa recebe uma licença do Estado, né, para o plantio, e esse plantio e o consumo estão associados a algum acompanhamento médico, né? É claro que o uso medicinal você pode compreendê-lo de maneira mais rígida, que é aquele uso voltado à cura. Então, diagnostica-se que a maconha pode ser útil para quem tem câncer, para quem tem glaucoma, enfim, algumas doenças poderiam ser tratadas inclusive com a maconha, que tem um uso medicinal. Agora, tem legislações mais, digamos assim, mais abertas, como a da Califórnia, que dizem que o usuário pode ter, diante de um acompanhamento médico, o uso da maconha, tá certo? Então, nisso você, de alguma forma, atrela o uso a algum acompanhamento, porque se esse uso vier a ser problemático, existe alguém que esteja acompanhando e que possa, digamos, evitar abuso e também, se houver alguma decorrência
desse uso à saúde da pessoa, algum dano, essa pessoa, o médico, estaria acompanhando esse uso. Agora, deputado, para mudar aspectos tão específicos do uso de drogas, o senhor consulta estudiosos em prevenção, combate, tratamento, como é que é feita essa elaboração de um novo texto de lei? Olha, nós estamos procurando, eu acho que tem, Maria, hoje, talvez um núcleo mais consensual de mudança da lei. O que me parece ser mais consensual na mudança da lei? O primeiro consenso nós devamos evitar mandar para a cadeia aquela pessoa que se envolve com o comércio de drogas, que ainda é primária, que não se utiliza de armas, que não tem relação qualquer com o crime organizado, e, enfim, nós teremos que ter uma maneira de dissuadi-la que não seja a prisão, dados os danos que a prisão gera na vida dessa pessoa, né? A sua cooptação para as organizações criminosas, enfim, compromete o futuro dessa pessoa. Então, uma maneira de dissuadi-la é procurar organizar uma maneira de cumprimento de pena alternativa. Então, nesta direção, o que nós estamos propondo é que, se a pessoa estiver nessas condições, ela possa cumprir penas alternativas, o juiz possa avaliar a possibilidade de conversão de pena privativa da liberdade em penas privativas de direito. Esse primeiro núcleo, eu creio que há um consenso já em torno dele. Um segundo consenso que está se construindo, acho que não está concluído ainda, é da descriminalização do usuário. Seria esse passo anterior à legalização? Seria um passo anterior, que não é a legalização, da maconha, mas dizer, olha, essa pessoa não seria mais objeto de atenção policial. Até porque, Maria, os policiais no Brasil precisam desarmar o crime, né? Eu também sou favorável que esse crime de drogas, que hoje atua com armas pesadas, com munição pesada, esse crime tem que ser desarmado. A polícia tem que subir nos morros do Rio de Janeiro, desarmar esse crime, ter muito mais uma atenção para desarmar do que para apreender a droga, mas desarmar e liberar essas comunidades. O Estado tem que chegar ali, não só pela mão da polícia, mas também com escolas, com lazer, com creche, com centros comunitários. Inclusive o Estado tem que conquistar esses territórios, né? Então, nós precisamos descriminalizar porque a polícia também não perca tempo. Hoje, aqui na Polícia de São Paulo, 90% das apreensões são apreensões de pequenas quantidades e pequenas quantidades de maconha, e 70% das apreensões e condenações são de pessoas que eram primárias, né? Quer dizer, nós não podemos conceber que a polícia tome seu tempo nesta atividade. A polícia devia tomar o seu tempo para desarmar o grande criminoso, aquele que pratica assalto, aquele o homicida, não é? Aquele que sequestra, enfim, essas pessoas que deviam ser o objeto da atenção da polícia, e não esse pequeno crime que dispersa a atenção da polícia, dispersa a atenção depois do juiz, depois toma o custo do Estado, enquanto o grande criminoso continua praticando crimes continuados e criando uma sensação de insegurança na nossa sociedade. Para a gente encerrar essa entrevista, porque esse assunto dá para falar o dia inteiro, né, deputado? Ainda este ano sai um projeto de lei que possa ser encaminhado efetivamente ao Congresso e votado ou não? Eu espero que sim, que nós vamos ter agora uma etapa, que é uma etapa de discussão no Conselho Nacional de Políticas de Drogas. Eles já estão discutindo conosco, participaram de um seminário em Brasília agora, e desta etapa nós esperamos que saia um projeto de lei que seja enviado à Câmara. Nós entendemos que esse não deva ser um debate de natureza ideológica, apaixonado. É um debate pragmático. O que a sociedade brasileira quer fazer, né? Diante da violência, se ela quer dispersar os seus esforços ou se ela quer concentrar os seus esforços para combater o grande crime e, ao mesmo tempo, repensar o tema das drogas, porque o tema das drogas nós achamos que devia ter não uma abordagem repressiva, mas sim uma abordagem de saúde. O fato da gente gastar todo o dinheiro, todo o esforço na repressão, impede que o Brasil hoje tenha um sistema de tratamento adequado, eficiente, que faça com que as pessoas, quando tem esse tipo de problema,
encontre um lugar para tratá-lo, um lugar para atender, um lugar adequado para superar o uso de drogas e abra também o debate. Por exemplo, Maria, assim concluo, o problema da maconha, né? Se hoje você disser, ó, todas as drogas são iguais, como a legislação diz e a política diz, impede de nós combatermos mais fortemente o problema do crack, que é um problema arrasador para a sociedade brasileira. Então nós precisamos abrir esse debate, decodificá-lo, aquela história, né, do enigma da esfinge. Decifra-me ou te devoro. O problema das drogas hoje estão nos devorando porque nós não conseguimos decifrá-lo de maneira correta. Deputado, assim que o projeto de lei estiver pronto, a gente quer contar com o senhor aqui de novo para continuar esse debate. Muito obrigado e obrigado aos telespectadores do site Terra.